Olá, alunos! Vamos para mais um comentário, mais uma análise de uma questão aqui do Enem 2011, a 42ª questão do primeiro dia. A consolidação do regime democrático no Brasil contra extremismos da esquerda e da direita exige ação energética e permanece no sentido de aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Mensagem da UDN de 57. Parece até atual, mas tudo bem. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, beleza? Com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas: a reforma bancária progressista, reforma agrária que extinga o latifúndio, regulamentação da lei de remessas de lucro, Manifesto Comando Geral, CGT de 62. Aqui as fontes. Nos anos de 1960, era comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político, como democracia e reforma. Se, para os setores aglutinados em torno da UDN, as reformas deveriam assegurar livre mercado, para aqueles organizados na CGT, elas deveriam resultar em fim da intervenção estadual? Não. A CGT não queria o fim da intervenção estadual na economia, não. Queria, como todo governo de esquerda, que o governo mantenha a mão sobre a economia e, aliás, sobre tudo. Elas deveriam resultar em crescimento do setor de bens de consumo. Se para os setores aglutinados em torno da UDN a reforma deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles organizados na CGT, segundo o texto ali, com crescimento do setor de bens de consumo. Pelos textos, não comenta nada sobre isso aqui não. Então, vamos deixar por aí. Vamos pensar nela daqui a pouco. Controle do desenvolvimento industrial. Democracia e reforma. CGT. Vamos ler de novo aqui, Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com participação dos trabalhadores, reforma bancária, reforma agrária, regulamentação da lei de lucro, controle do desenvolvimento industrial. Acho que eles queriam também um controle do desenvolvimento, Atração de investimentos estrangeiros? Não, isso não. Eles queriam que a indústria nacional fosse ampliada, parasse as remessas de lucro, diminuísse a reforma agrária para diminuir os grandes latifúndios, limitação da propriedade privada. Isso sim, então bate com o gabarito. Realmente a CGT queria essa, mas o crescimento dos bens de consumo não é falado pela CGT, mas acredito que também deveria estar entre o que eles gostariam. Bom, muito bem. Ficou meio confusa essa aqui, porque mesmo que o CGT, que é o Comando Geral dos Trabalhadores, queriam que realmente aumentassem os bens de consumo também, porque quanto maior a participação da indústria, e aumento do bem de consumo, maior a produção, mais empregos. Mas realmente a CGT queria descentralização de grandes fortunas, porque até hoje se diz que o Brasil, os bens ficam ainda muito concentrados em poucas pessoas. Então a ideia era essa. Então tá aí a letra E. Como vocês veem, o Enem sempre vai exigir que você leia pequenos textos, faça uma relação do contexto social, econômico, de uma determinada época. Se eles pensassem mais um pouquinho na época atual,
Ficaria mais fácil para a gente fazer a compreensão, né? Mas voltando aqui na época, fazer um comparativo histórico, né? Aí vai exigir realmente que vocês, alunos, né, leiam um pouquinho mais dessa parte de história, principalmente relacionada ao Brasil, né? Vocês verificam aqui que muita história sobre organização social e política brasileira está caindo e deve acontecer nesse ano e nos próximos também. Então vamos ver mais questões para ver se isso continua.